Olá pessoal, tudo bem? Olha só, essa videoaula vai falar sobre conceitos básicos de migrações, tendo como ênfase as migrações internas do Brasil, tá? Bem, iniciando aqui podemos perceber qual é o conceito de migração. O conceito de migração é o deslocamento de indivíduos de uma região ou de um país para outro. Elas ocorrem de duas maneiras, essas migrações, dentro dos países, que são chamadas de migrações internas, que se dividem em êxodo rural, transumância e pendular. E as migrações externas, que se dividem em imigração e emigração, tá? As migrações internas do Brasil que eu vou destacar aqui são as principais que ocorreram entre as décadas de 1950 até 1990 e de 2000 a 2010. Bom, a de 1950 a 1970 se caracteriza como uma área de repulsão ao Nordeste e as principais causas é como está escrito aí, ó, baixa oferta de empregos, baixo rendimento da população, ou seja, salários muito baixos, né? E a questão também das secas no sertão, né? Essa população migrou para onde? Ela migrou justamente para a região sudeste e para o centro-oeste. O que era fator de atração para essas pessoas era a industrialização que estava se fortalecendo e em crescimento em São Paulo e no Rio, e para o centro-oeste foi com a construção de Brasília. De 1970 a 1990, já é no período, boa parte do período militar, e a principal ponto que vai ser caracterizado com relação a migrações é que durante o governo militar houve um grande incentivo de ocupações das áreas no norte do país, né? E também no norte de Mato Grosso. Então havia campanhas para que a população que quisesse trabalhar no campo receberiam de uma maneira mais fácil e por um preço mais em conta algumas terras nessas regiões, né? Então, as causas da migração que vão acontecer nesse período, que era uma política de Estado dessa época, eram justamente as construções de rodovias que foram feitas no norte do país, como a rodovia Transamazônica, como a rodovia Cuiabá-Santarém, e as doações de terra para a agricultura, que se caracteriza como a expansão da fronteira agropecuária do nosso país. As principais regiões de repulsão, ou seja, que a população saiu para ocupar essas regiões, vieram sobretudo da região sul do Brasil, né? E no período de 1990 até 2010, a principal característica dessa migração é o retorno, né, que é chamada de migração de retorno, que é a volta aos locais de origem, que essas pessoas lá em 1950, 1970, 1990 fizeram. Então muitos mudaram do Nordeste para São Paulo, para o Rio, e de 1990 a 2010 essas pessoas já aposentadas ou percebendo que já passaram, geralmente aposentada, viu? Resolvem voltar para os locais de origem no Nordeste, como também no sul do Brasil, né? E nesse período também de 1990 a 2010 acontece uma redução do número desses migrantes que saem do Nordeste para as outras áreas do país e do Sul também. Bom, pessoal, aqui eu coloquei os conceitos de migrações, tá? Os tipos de migrações. Então nós temos, como a gente viu no início do vídeo, que as migrações se dividem em migrações internas e externas. As internas são dentro do país. Quem migra dentro do país não é imigrante e nem é emigrante. Esses dois conceitos só são usados para migrações entre países. Dentro do país, a pessoa que realiza esse deslocamento é chamado de migrante. Então nós temos três grandes tipos de migrantes aí, de migrações que ocorrem dentro do país. O êxodo rural, que é quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade. Então geralmente a perda da terra, às vezes a pessoa quer melhorar de vida, não está conseguindo ter rendimento suficiente para se manter no campo, acaba mudando para a cidade, aonde ele vai trabalhar, ou muitas das vezes não vai também, né? Então isso pode inchar a cidade com pessoas do campo. O nome desse processo que sai do campo e vai para a cidade é chamado de êxodo rural.
As migrações temporárias são aquelas pessoas que viajam, que se deslocam para um outro local, como por exemplo, vai viajar por causa de férias, e aí ela se desloca para um local e depois retorna para casa, né? O nome disso também é chamado de transumância. E a migração pendular que todos nós fazemos, que é quando a gente sai da nossa casa, vai para a escola e volta da escola para casa. Então forma como se fosse um pêndulo, né? Geralmente a pendular ela ocorre dentro das cidades. Só lembrando que quem faz esse tipo de migração interna são os migrantes. Tipos de migrações externas, como a gente falou, emigração é só você lembrar do e, lá vai ele. Se ele, lá vai ele é saída, está saindo de um país. Então, tô indo conhecer os Estados Unidos. Aqui no Brasil eu sou um emigrante, porque eu estou saindo do Brasil. O país que eu vou entrar, que é nos Estados Unidos, eu vou estar chegando. Eles vão falar, ih, lá vem ele. Esse I é de imigração, então está entrando num país, tá? Os principais, o cenário brasileiro, como que o Brasil se encaixa nesse cenário de migrações externas. Então nós temos o principal grupo de imigrantes no Brasil são haitianos que fugiram de um terremoto que houve lá na década em 2010, se eu não me engano. Foi um forte terremoto que houve lá e isso prejudicou muito o país, né? Então as pessoas fugindo de lá dessa situação, desse desastre natural, acabaram sendo recebidas e são recebidas aqui no Brasil. Os sírios que estão vivenciando uma guerra civil já há um bom tempo, estão fugindo desse conflito, eles acabam vindo para cá. Congoleses, nigerianos e ganenses são africanos e costumam vir para cá também fugindo de conflitos, de perseguições religiosas, tentando melhorar uma questão econômica também. Eles acabam vindo para o Brasil. Ficou faltando colocar aí também os bolivianos, que também vêm em grande parte para o Brasil, por uma questão de trabalho, e recentemente os venezuelanos, devido ao problema que está acontecendo na Venezuela com a perseguição política, com a questão econômica, com a falta de perspectiva que o povo está tendo lá. E os emigrantes brasileiros? Os brasileiros eles costumam ir para onde? É para o mundo desenvolvido. Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental entenda Alemanha, França, Reino Unido, Portugal, Itália, Japão, China e Austrália. Então, os emigrantes brasileiros eles costumam ir para esses países com qual justificativa? Melhoria da qualidade de vida, tá? São países que têm uma riqueza, que têm oferta de emprego. Se a pessoa tiver um curso aqui no Brasil, né, ela geralmente vai tentar melhorar de vida, ganhar mais nesses países. Bom, pessoal, nosso vídeo com conceitos básicos sobre migrações, tendo como ênfase as que ocorrem no Brasil, né, que ocorreram, termina por aqui. Qualquer dificuldade que tiver, qualquer dúvida que tiver, fica aquela dica. Não se esqueça, hein? Não se esqueça, é só escrever aí que a gente responde, tá bom? Abração para vocês e bons estudos. Até loguinho!